No início do século XVI, o mundo parecia muito maior do que realmente era. Os oceanos escondiam mistérios. Grandes regiões do planeta permaneciam completamente desconhecidas para os europeus. Mapas terminavam em espaços vazios. Litorais desapareciam em linhas interrompidas. Além daquele horizonte, começava o território da imaginação. Havia histórias sobre mares intransponíveis, ilhas misteriosas, correntes capazes de destruir embarcações inteiras, monstros marinhos, tempestades eternas. Muitas dessas histórias eram exageradas, outras nasciam simplesmente do medo, porque poucas pessoas realmente sabiam o que existia além do oceano. Mas uma coisa todos sabiam: as riquezas do Oriente eram reais. Especiarias como pimenta, cravo, noz moscada e canela valiam verdadeiras fortunas na Europa. Hoje parecem ingredientes comuns. Naquela época, eram produtos extremamente raros. Conservavam alimentos, produziam remédios, perfumavam ambientes, demonstravam riqueza. Em alguns mercados, pequenas quantidades de especiarias podiam valer mais que ouro. O problema era chegar até elas. Durante séculos, esses produtos percorriam longas rotas terrestres controladas por diversos povos. Cada comerciante aumentava o preço. Cada fronteira tornava tudo mais caro. Quem conseguisse encontrar um caminho direto para as Índias controlaria uma das atividades mais lucrativas do planeta. Foi exatamente essa disputa que iniciou uma nova era, a era das grandes navegações. Portugal saiu na frente. Durante décadas, seus navegadores exploraram lentamente a costa africana. Cada viagem avançava um pouco mais. Cada mapa recebia novos detalhes. Cada expedição aproximava o reino português do objetivo. Em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu realizar algo considerado impossível. Dobrou o extremo sul da África, provando que existia uma ligação entre os oceanos Atlântico e Índico. Alguns anos depois, Vasco da Gama completou a missão. Chegou à Índia navegando pelo mar. Portugal conquistava, finalmente, a tão desejada rota oriental. Enquanto isso, outro reino recusava-se a ficar para trás. A Espanha, em vez de seguir contornando a África, os espanhóis apostaram em uma ideia completamente diferente: navegar para o oeste. Foi assim que Cristóvão Colombo atravessou o Atlântico em 1492. Acreditava ter encontrado um novo caminho para a Ásia. Mas havia um problema. As terras encontradas por Colombo não eram a Ásia. Um continente inteiro surgia diante dos europeus, sem que eles ainda compreendessem sua verdadeira dimensão. Agora, Portugal e Espanha disputavam o controle dos mares. Para evitar uma guerra imediata, as duas coroas aceitaram a mediação da Igreja. Em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Uma linha imaginária dividia o mundo entre portugueses e espanhóis. Na teoria, cada reino respeitaria sua metade. Na prática, ninguém sabia exatamente onde terminava uma metade e começava a outra, muito menos o tamanho real do planeta. As terras recém-descobertas, os oceanos, as ilhas, tudo ainda era um enorme quebra-cabeça. Foi nesse cenário de ambição, descobertas, conflitos e mapas incompletos que surgiu um homem disposto a desafiar aquilo que parecia impossível. Curiosamente, ele nasceu justamente no país que mais dominava os mares, Portugal.
mas seria navegando pela Espanha que mudaria para sempre a história da humanidade. Seu nome era Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães nasceu por volta de 1480, no norte de Portugal. Ainda hoje não existe total consenso entre os historiadores sobre o local exato de seu nascimento, mas há pouca dúvida sobre o mundo em que cresceu. Portugal vivia sua época de maior expansão marítima. Todos os anos, navios deixavam Lisboa rumo ao desconhecido. Alguns exploravam novas partes da costa africana. Outros regressavam carregados de ouro, marfim e especiarias. Os grandes navegadores tornavam-se heróis nacionais. Para um jovem português daquela geração, o mar representava oportunidade, prestígio, fortuna e aventura. Ainda muito jovem, Magalhães foi enviado para servir na corte portuguesa. Ali recebeu uma educação incomum para a época. Aprendeu matemática, astronomia, cartografia, navegação. Estudou os ventos, as correntes marítimas, o uso do astrolábio, as técnicas de orientação pelas estrelas. Naquele período, navegar significava muito mais do que conduzir um navio. Era necessário compreender fenômenos naturais que ainda estavam longe de serem totalmente explicados. Cada viagem era também uma experiência científica. Poucos anos depois, Magalhães embarcou em suas primeiras expedições, servindo a coroa portuguesa. Participou de viagens ao Oriente, conheceu o Oceano Índico, passou por regiões da atual Índia, da Malásia, e provavelmente chegou às Ilhas das Molucas, conhecidas na época como as Ilhas das Especiarias. Ali cresciam produtos extremamente valiosos: cravo da Índia, noz moscada, macis, mercadorias disputadas por comerciantes de todo o mundo. Foi durante essas viagens que Magalhães começou a perceber algo curioso. Os portugueses chegavam às Molucas navegando sempre para o leste, contornando a África, e se fosse possível alcançá-las navegando para o oeste, a ideia parecia absurda. Entre a Europa e a Ásia existia um continente recém-descoberto. Ninguém sabia seu tamanho, muito menos se havia alguma passagem marítima através dele. Ainda assim, Magalhães acreditava que essa passagem existia. Se conseguisse encontrá-la, a Espanha poderia chegar às Ilhas das Especiarias sem utilizar a rota portuguesa. Era uma ideia revolucionária. Mas havia outro problema. Sua relação com a coroa portuguesa começava a deteriorar-se. Durante campanhas militares no norte da África, Magalhães foi acusado de participar de negociações ilegais com comerciantes locais. As acusações jamais foram totalmente esclarecidas. Mesmo tentando recuperar seu prestígio, percebia que perderá a confiança do rei Dom Manuel I. Foi então que tomou uma decisão ousada. Solicitou apoio para sua expedição. Expôs seu projeto. Explicou que pretendia encontrar uma passagem pelo oeste. Mas o rei recusou. Talvez acreditasse que a rota fosse impossível. Talvez simplesmente não confiasse mais em Magalhães. O fato é que o projeto foi rejeitado. Para muitos homens, aquilo significaria o fim do sonho. Para Magalhães, foi apenas uma mudança de direção. Se Portugal não queria financiar a viagem, restava procurar outro patrocinador. E havia apenas um reino capaz de assumir esse desafio: a Espanha, a rival histórica de Portugal. Era uma escolha extremamente delicada. Na prática, um navegador português ofereceria seus conhecimentos estratégicos ao maior concorrente do seu próprio país. Para muitos compatriotas, aquilo seria visto como uma traição. Mas Magalhães enxergava a situação de outra maneira. Seu objetivo nunca fora servir apenas a um rei.
Seu objetivo era provar que aquela rota existia. Em 1517, mudou-se para Sevilha, levando consigo seus mapas, seus cálculos, sua experiência e uma ideia que poucos acreditavam ser possível: convencer a Espanha. Porém, também não seria tarefa fácil. O jovem rei Carlos I precisaria decidir se colocaria milhões de moedas em uma expedição que talvez jamais retornasse. Era um risco gigantesco, mas, se Magalhães estivesse certo, a recompensa poderia mudar completamente o equilíbrio de poder no mundo. Depois de meses apresentando seu projeto, Fernão de Magalhães finalmente conseguiu aquilo que parecia impossível. O jovem rei Carlos I da Espanha decidiu acreditar nele. Era uma aposta gigantesca. Se a expedição fracassasse, a coroa perderia uma fortuna. Navios, homens, armas, mantimentos, tudo desapareceria no oceano. Mas, se tivesse sucesso, a Espanha encontraria um novo caminho para as Ilhas das Especiarias e passaria a disputar diretamente o comércio mais lucrativo do planeta. O acordo foi assinado. Magalhães recebeu o comando da missão. Também recebeu títulos importantes. Caso encontrasse novas terras, seria governador delas, além de receber parte dos lucros obtidos com a viagem. Agora, a ideia precisava transformar-se em realidade. Começou então uma enorme operação logística. 5 embarcações foram preparadas. Cada uma desempenharia um papel fundamental durante a viagem. A capitânia era a Trinidad. Era nela que Magalhães viajaria. Também faziam parte da frota a San Antônio, a Concepción, a Vitória e a menor delas, a Santiago. Ao todo, a expedição reunia aproximadamente 270 homens. Eram marinheiros, soldados, carpinteiros, ferreiros, médicos, padres, escrivães, tradutores, cozinheiros. Cada profissão era indispensável. Uma viagem naquela dimensão exigia muito mais do que bons navegadores. As embarcações foram abastecidas durante semanas. Tonéis de água, vinho, biscoitos duros, farinha, carne salgada, peixes secos, azeite, queijos, ferramentas, madeira para reparos, velas sobressalentes, cordas, pregos, canhões, pólvora, mercadorias para negociação. Tudo precisava caber nos navios, porque ninguém sabia quanto tempo duraria a viagem. Na verdade, ninguém sequer sabia qual distância teria de percorrer. Mesmo com toda essa preparação, os problemas começaram antes da partida. Grande parte dos oficiais espanhóis desconfiava profundamente de Magalhães. Afinal, ele era português e comandaria uma das expedições mais importantes da história da Espanha. Alguns capitães acreditavam que jamais deveriam obedecer a um estrangeiro. Outros suspeitavam que Magalhães pudesse favorecer secretamente Portugal. As rivalidades cresceram, mesmo antes de os navios deixarem o porto. Magalhães percebeu rapidamente o ambiente. Sabia que qualquer demonstração de fraqueza colocaria toda a expedição em risco. Por isso, assumiu uma postura extremamente firme. As ordens deveriam ser obedecidas, sem discussão, sem exceções. Essa rigidez criou ainda mais tensão entre alguns comandantes, mas também impôs disciplina. E disciplina seria essencial, porque, dali em diante, o oceano não permitiria erros. No dia 20 de setembro de 1519, a frota finalmente levantou as velas, partindo do porto de Sanlúcar de Barrameda. Centenas de pessoas acompanharam a saída das embarcações.
Poucos imaginavam que estavam testemunhando o início de uma das maiores viagens já realizadas pelo ser humano. Os primeiros dias foram relativamente tranquilos. Os navios navegaram em direção às Ilhas Canárias, seguindo a rota utilizada por muitas expedições da época. Ali realizaram os últimos reparos, reabasteceram parte dos suprimentos e prepararam-se para atravessar o Atlântico. Logo depois, perderam de vista a Europa. Durante semanas, tudo o que existia ao redor era água, céu e vento. A rotina a bordo era extremamente dura. Os marinheiros dormiam em espaços apertados. O alimento deteriorava-se rapidamente. A água começava a adquirir gosto desagradável. A higiene era praticamente inexistente. Doenças espalhavam-se com facilidade. Tempestades podiam surgir sem qualquer aviso. Mesmo assim, a maior ameaça ainda não era o oceano. Ela estava dentro da própria frota. Alguns capitães continuavam questionando a autoridade de Magalhães. Acreditavam que ele escondia informações, que conduzia os navios para um destino incerto. A confiança começava a desaparecer, e quanto mais avançavam para regiões desconhecidas, maior ficava a tensão. Ninguém imaginava, mas aquela desconfiança logo se transformaria em uma rebelião aberta, e a expedição poderia terminar, antes mesmo de encontrar o caminho que procurava. Depois de cruzar o Atlântico, a frota de Fernão de Magalhães seguiu lentamente pela costa da América do Sul. A cada semana, novas baías eram exploradas, novos rios eram examinados. Cada entrada no litoral despertava a mesma esperança. Talvez aquela fosse a passagem para o outro oceano. Mas sempre acontecia a mesma coisa. Os canais terminavam. Os rios voltavam para o interior do continente. As baías fechavam-se. O caminho simplesmente não existia. Enquanto isso, o tempo mudava rapidamente. Quanto mais ao sul navegavam, mais frio o clima se tornava. Os ventos ficavam violentos. As ondas cresciam. Os dias tornavam-se mais curtos. Magalhães compreendeu que continuar navegando durante inverno seria praticamente impossível. Era preciso encontrar um lugar seguro. Foi assim que a frota entrou em uma ampla enseada natural, hoje conhecida como Puerto San Julián, na costa da atual Argentina. Ali decidiram permanecer até que o inverno passasse. À primeira vista, parecia uma decisão sensata, mas, para muitos oficiais, soava como o início do fracasso. Meses haviam se passado desde a saída da Espanha. Nenhuma passagem fora encontrada. As provisões diminuíam. O frio aumentava. E ninguém sabia quanto tempo ainda seria necessário para concluir a viagem. Foi nesse ambiente de incerteza que a revolta começou. Alguns capitães espanhóis já não aceitavam receber ordens de Magalhães. Na visão deles, a expedição estava perdida. Era melhor retornar enquanto ainda havia navios e homens suficientes. A liderança da conspiração ficou nas mãos de oficiais importantes da frota. Eles acreditavam que conseguiriam assumir o controle da missão. Durante a noite, os rebeldes tomaram o controle de parte das embarcações. De repente, Magalhães deixou de comandar uma frota unificada. Agora, tinha diante de si uma pequena guerra civil em pleno litoral desconhecido. A situação era extremamente perigosa. Se hesitasse, perderia toda a autoridade. Se atacasse, poderia destruir a própria expedição. Magalhães escolheu agir rapidamente, sem permitir que os conspiradores organizassem um ataque maior. Utilizou uma combinação de negociação, engano e ação militar.
enquanto alguns oficiais rebeldes acreditavam estar discutindo uma solução. Homens leais a Magalhães surpreenderam seus líderes. Um dos comandantes foi morto durante a operação. Outros foram presos. Em poucas horas, a rebelião estava esmagada, mas as consequências seriam severas. Naquela época, motim durante uma expedição marítima era considerado um dos crimes mais graves possíveis. Alguns líderes foram condenados à morte. Outros foram abandonados naquela costa deserta, sem navios, sem possibilidade de retorno. Era praticamente uma sentença de morte lenta. Magalhães sabia que aquelas decisões seriam vistas como extremamente duras, mas também compreendia outra realidade. Se demonstrasse fraqueza, a expedição terminaria ali, depois do motim. A disciplina foi restabelecida, mas os problemas estavam longe de acabar. Durante o inverno, os homens enfrentaram temperaturas extremamente baixas. Os alimentos começavam a deteriorar-se. A saudade de casa aumentava, e muitos já duvidavam que realmente existisse uma passagem para o outro lado do continente. Foi nesse período que os europeus tiveram contato com povos indígenas daquela região. Os cronistas descrevem homens de grande estatura, muito maiores do que os europeus estavam acostumados a encontrar. Impressionados, passaram a chamá-los de Patagões. Com o passar dos séculos, esse nome acabaria dando origem ao termo Patagônia. Mesmo durante aquela longa espera, Magalhães não abandonou seu objetivo. Assim que o inverno começou a terminar, ordenou novas explorações da costa. Precisava continuar procurando, mas o destino ainda reservava outra tragédia. Uma das 5 embarcações, a Santiago, foi enviada para reconhecer a região. Pouco tempo depois, uma violenta tempestade destruiu completamente o navio. A embarcação naufragou. Por sorte, grande parte da tripulação conseguiu sobreviver, mas a frota agora possuía apenas 4 navios. A margem para erros diminuía cada vez mais. Mesmo assim, Magalhães recusava-se a desistir. Continuou navegando para o sul, convencido de que, em algum lugar daquele litoral interminável, existia a passagem que procurava. E, finalmente, depois de meses de buscas, ela apareceu. Era outubro de 1520. Depois de mais de um ano de viagem, a frota continuava avançando lentamente pelo extremo sul da América. À frente, apareceu uma enorme abertura entre montanhas. Era diferente de tudo que haviam encontrado até então. Não lembrava um rio. Também não parecia uma simples baía. A água avançava profundamente para o interior do continente. Magalhães observou atentamente a paisagem. Talvez aquele fosse exatamente o caminho que procurava desde o início da expedição. Mas havia apenas uma forma de descobrir. Entrar. Os navios avançaram com extrema cautela. Logo perceberam que aquele não era um canal simples. Era um verdadeiro labirinto. Montanhas elevavam-se dos 2 lados. Os ventos mudavam constantemente de direção. As correntes eram imprevisíveis. Em alguns trechos, o canal estreitava tanto que parecia impossível continuar. Em outros, abriam-se enormes braços de água. Ninguém sabia qual deles seguir. Qualquer escolha errada poderia aprisionar toda a frota. Durante vários dias, as embarcações avançaram lentamente, explorando cada curva, cada desvio, cada novo trecho.
Sempre existia o medo de que o caminho terminasse subitamente. Enquanto isso, outro problema surgia. A confiança entre os capitães continuava extremamente frágil. Foi nesse momento que aconteceu uma das maiores perdas da expedição. A San Antônio, a maior embarcação da frota, desapareceu durante uma missão de reconhecimento. Num primeiro momento, Magalhães acreditou que o navio tivesse se perdido. Esperou, mandou procurar. Nenhum sinal. A verdade só seria conhecida muito tempo depois. O capitão da San Antônio havia decidido desertar, convencido de que aquela missão levaria todos à morte. Aproveitou a oportunidade, virou o navio e retornou para a Espanha, levando consigo dezenas de homens. Dos 5 navios que partiram, restavam apenas 3. Mesmo assim, Magalhães recusou-se a voltar. Continuou avançando. Os dias transformaram-se em semanas. Cada quilômetro percorrido aumentava a esperança, até que, finalmente, a paisagem começou a mudar. As águas tornaram-se mais abertas. As montanhas ficaram para trás. E, diante deles, estendia-se um oceano completamente novo. Depois de tantos meses, depois de tempestades, motis, fome, naufrágios e deserções, eles haviam conseguido atravessar o continente. Pela primeira vez na história registrada, uma frota europeia encontrava uma passagem natural ligando o Atlântico ao oceano que existia do outro lado das Américas. Magalhães compreendeu imediatamente a importância daquele momento. O estreito passaria a levar seu nome. Até hoje, mais de 5 séculos depois, o Estreito de Magalhães continua sendo uma das passagens marítimas mais importantes do planeta. Ao chegar ao novo oceano, os navegadores encontraram águas surpreendentemente calmas. Depois de tantas tempestades, a superfície parecia tranquila. Por isso, Magalhães decidiu chamá-lo de Pacífico. Oceano Pacífico era um nome bonito, quase poético, mas escondia uma ironia. Aquelas águas tranquilas logo revelariam um desafio muito maior do que qualquer tempestade, porque ninguém fazia ideia do tamanho daquele oceano. Os mapas da época estavam completamente errados. Magalhães acreditava que as Ilhas das Especiarias estivessem relativamente próximas. Na realidade, a maior travessia marítima da história ainda estava apenas começando, e seria justamente naquele oceano aparentemente pacífico que a expedição enfrentaria seu pior inimigo. Não seriam as ondas, nem os ventos, nem os motins. Seria a fome. Quando os 3 navios deixaram o estreito, os homens acreditavam que a parte mais difícil da viagem havia terminado. Afinal, tinham encontrado a passagem. Agora bastava seguir para o oeste. Em algum momento, as tão desejadas Ilhas das Especiarias apareceriam. Era isso que todos imaginavam. Mas havia um problema. Ninguém conhecia o verdadeiro tamanho do Oceano Pacífico. Os mapas da época estavam profundamente errados. Os cálculos superestimavam o tamanho da Ásia e subestimavam enormemente a distância entre a América e o Oriente. Magalhães acreditava que a travessia duraria poucas semanas. Transformou-se em meses. Os dias começaram a repetir-se. Todas as manhãs, a mesma paisagem, água, céu, horizonte, nenhuma ilha, nenhum porto, nenhuma oportunidade de reabastecimento. Pouco a pouco, os alimentos começaram a desaparecer.
Primeiro acabaram os produtos frescos, depois as carnes. Restaram apenas os biscoitos armazenados desde a saída da Espanha, mas eles já não eram realmente comida. Com o passar do tempo, os biscoitos apodreceram, ficaram úmidos, cheios de fungos, infestados por insetos. Mesmo assim, os marinheiros continuavam comendo, porque não havia outra opção. A água também piorava. Depois de tantos meses dentro dos barris, tornava-se escura, com um gosto desagradável, às vezes imprópria para o consumo. Mas a sede falava mais alto. Os relatos dos sobreviventes impressionam até hoje. Segundo o cronista Antônio Pigafetta, chegaram a cozinhar pedaços de couro retirados do próprio navio, correias, proteções das vergas, partes endurecidas pelo sal. Esses pedaços eram deixados durante dias dentro da água do mar para amolecer. Depois, eram fervidos durante horas. Mesmo assim, quase não possuíam valor nutritivo. Ainda assim, era tudo o que restava. Quando até isso começou a faltar, alguns homens passaram a capturar ratos, animais que infestavam as embarcações. Eles eram vendidos por preços altíssimos. Quem conseguia comprar considerava-se um homem de sorte. Mas o pior ainda estava por vir. Começou a surgir uma doença silenciosa. Primeiro, as gengivas inchavam. Depois, sangravam constantemente. Os dentes amoleciam. As feridas deixavam de cicatrizar. As dores tornavam-se insuportáveis. Hoje sabemos que era escorbuto, uma doença provocada pela falta prolongada de vitamina C. Naquela época, ninguém compreendia sua verdadeira causa. Os homens simplesmente adoeciam e morriam, sem que houvesse qualquer tratamento. Os corpos eram lançados ao mar, sem cerimônias, sem túmulos, sem despedidas. Cada funeral diminuía ainda mais a esperança dos sobreviventes. Mesmo assim, Magalhães recusava-se a voltar. Sabia que retornar significaria navegar toda aquela distância novamente. Além disso, ainda acreditava que a Ásia estivesse próxima. Os dias tornaram-se semanas. As semanas, meses. Segundo os registros, foram aproximadamente 3 meses e 20 dias atravessando o Pacífico praticamente sem encontrar terra habitável. Era uma distância jamais percorrida por qualquer europeu. Quando finalmente algumas ilhas apareceram no horizonte, a alegria foi enorme, mas rapidamente transformou-se em frustração. Os habitantes locais aproximaram-se das embarcações, realizaram trocas e também furtaram alguns objetos dos navios. Irritado, Magalhães decidiu partir rapidamente. Ainda não era o destino final. A expedição continuou navegando. Os homens estavam exaustos, magros, doentes, mas vivos, até que, no início de março de 1521, avistaram novas ilhas. Desta vez, era diferente. Havia água, frutas, alimentos frescos. Pela primeira vez em muitos meses, os sobreviventes puderam recuperar parte das forças. Sem saber, haviam chegado ao arquipélago que hoje conhecemos como Filipinas. Ali, a viagem tomaria um rumo completamente inesperado, porque o maior navegador de sua geração sobreviveria ao Atlântico, ao motim, ao estreito, ao maior oceano da Terra. Mas encontraria seu destino em uma batalha travada muito longe da Europa. Quando a expedição chegou às Filipinas,
Era como entrar em outro mundo. Depois de meses vendo apenas o oceano, os homens encontraram florestas densas, rios, frutas frescas, água abundante e comunidades organizadas espalhadas pelas ilhas. Pela primeira vez em muito tempo, os sobreviventes puderam descansar, recuperar as forças, tratar os doentes, reparar as embarcações. Mas Magalhães enxergava algo além do descanso. Via uma oportunidade, além da missão comercial. A expedição também carregava um objetivo religioso. Sempre que possível, os espanhóis procuravam estabelecer aliança e apresentar o cristianismo aos povos que encontravam. Em uma das ilhas, Magalhães aproximou-se de um importante líder local, Rajal Mabon. As relações começaram de maneira amistosa. Presentes foram trocados. Negociações aconteceram. Pouco tempo depois, segundo os relatos da época, o Mabon e centenas de seus seguidores aceitaram ser batizados. Para Magalhães, aquilo parecia uma enorme vitória. A expedição ganhava aliados e o cristianismo começava a expandir-se naquela região. Mas havia outro chefe local, um homem chamado Lapu-Lapu, líder da ilha de Mactan. Ao contrário de Mabon, ele recusou submeter-se à influência espanhola. Também não aceitou reconhecer a autoridade do rei da Espanha, nem a do novo aliado de Magalhães. Era uma questão de autonomia, de soberania. Lapu-Lapu governava seu povo e não pretendia entregar essa autoridade a estrangeiros. O Mabon pediu ajuda. Esperava que Magalhães derrotasse o rival. Foi então que o navegador tomou uma decisão que mudaria toda a história da expedição. Em vez de permanecer neutro, aceitou participar do conflito. Talvez quisesse demonstrar o poder espanhol. Talvez acreditasse que uma vitória fortaleceria suas alianças. Talvez simplesmente tenha subestimado seus adversários. Na madrugada de 27 de abril de 1521, Magalhães partiu rumo à ilha de Mactan. Levava cerca de 60 homens. As embarcações, porém, não conseguiram aproximar-se da praia. Os recifes impediam a passagem. Os soldados precisaram desembarcar longe da costa e caminhar centenas de metros dentro da água. Vestiam armaduras pesadas, carregavam espadas, bestas, arcabuzes. Enquanto avançavam lentamente, os guerreiros de Lapu-Lapu já os aguardavam. Eram muito mais numerosos. Conheciam perfeitamente o terreno. Moviam-se com rapidez. Atacavam à distância com lanças, flechas e pedras. Os europeus responderam com armas de fogo. Mas havia um problema. Os primeiros disparos causaram impacto, porém demoravam para ser recarregados. Além disso, a água dificultava os movimentos. A vantagem tecnológica diminuía rapidamente. Magalhães ordenou que algumas casas fossem incendiadas. Esperava intimidar os defensores. O efeito foi exatamente o contrário. Os guerreiros locais reagiram com ainda mais intensidade. Logo perceberam um detalhe importante. A armadura dos espanhóis protegia o corpo, mas as pernas permaneciam expostas. Foi ali que concentraram seus ataques. Lanças começaram a atingir os soldados. Pedras acertavam seus rostos. Flechas multiplicavam-se. Magalhães tentou organizar a retirada, mas já era tarde. Recebeu vários golpes. Continuou lutando, protegendo seus homens enquanto recuavam, até ser cercado. Segundo os cronistas,
Uma lança atingiu sua perna. Depois vieram outros ataques. Espadas, lanças, golpes sucessivos. Ali, na praia de Macta, morria Fernão de Magalhães, o homem que atravessara o Atlântico, que derrotara um motim, que encontrara a passagem entre dois oceanos e que cruzara o maior mar da terra. Seu corpo jamais foi recuperado. Os espanhóis pediram que fosse devolvido. Lapu-Lapu recusou. Queria que permanecesse como símbolo daquela vitória. A notícia devastou a expedição. O comandante desaparecera. Vários oficiais também estavam mortos. Os sobreviventes precisavam tomar uma decisão: voltar para casa ou continuar uma missão que parecia impossível. A maioria acreditava que tudo havia terminado, mas um pequeno grupo recusou-se a desistir. Afinal, se já haviam chegado até ali, talvez ainda fosse possível concluir aquilo que Magalhães iniciará. A morte de Fernão de Magalhães deixou a expedição sem seu comandante. Durante quase 2 anos, aquele homem havia conduzido seus navios através de mares desconhecidos, tomado decisões difíceis, enfrentado tempestades, motis, fome e o maior oceano do planeta. Agora, tudo parecia prestes a desmoronar. Os oficiais sobreviventes reuniram-se para decidir o futuro da missão. Nenhum deles possuía a experiência de Magalhães, mas havia uma certeza: depois de chegar tão longe, voltar pelo mesmo caminho seria quase impossível. O estreito ficava a milhares de quilômetros de distância. O Pacífico teria de ser cruzado novamente. As embarcações estavam desgastadas. A tripulação diminuía rapidamente. Restava apenas uma alternativa: continuar navegando para o oeste, completar a viagem e retornar à Espanha pelo Oceano Índico. Era uma decisão extremamente arriscada. Afinal, isso significava entrar justamente nas águas controladas por Portugal, o mesmo reino que havia recusado financiar a expedição. Se fossem encontrados, poderiam ser presos ou perder tudo que haviam conquistado. Mesmo assim, seguiram em frente. Pouco tempo depois, finalmente alcançaram as tão desejadas Ilhas das Especiarias, as Molucas, o verdadeiro objetivo da missão desde o início. Ali, os sobreviventes puderam negociar, reabastecer os navios e carregar toneladas de cravo da Índia. A carga era tão valiosa que, sozinha, poderia pagar praticamente toda a expedição. Mas os problemas continuavam. A Trinidad, capitânia de Magalhães, estava seriamente danificada. Após uma inspeção cuidadosa, concluiu-se que ela não conseguiria enfrentar a longa viagem de volta. Tentou permanecer para reparos, mas acabou capturada pelos portugueses. Dos navios que ainda restavam, apenas um tinha condições reais de continuar: a pequena Vitória. Agora, toda a esperança da expedição dependia de uma única embarcação. Seu novo comandante era um experiente marinheiro espanhol, Juan Sebastián Elcano. Sob sua liderança, a Vitória iniciou a última etapa da viagem. Atravessou o Oceano Índico, enfrentou novas tempestades, escapou das patrulhas portuguesas, dobrou o Cabo da Boa Esperança e voltou ao Atlântico. Mesmo depois de tantos anos, a fome voltou a aparecer. As doenças continuavam levando vidas. Os homens estavam exaustos. As velas encontravam-se desgastadas. O casco precisava constantemente de reparos. Mas a cada milha navegada, a Europa aproximava-se. Finalmente, no dia 6 de setembro de 1522, quase 3 anos depois da partida,
A pequena Vitória entrou no porto de Sanlúcar de Barrameda, o mesmo porto de onde 5 navios haviam partido. Mas agora restava apenas um, dos aproximadamente 270 homens que iniciaram a expedição. Apenas 18 conseguiram completar toda a viagem. 18, magros, doentes, queimados pelo sol, marcados pela fome, mas vivos, tinham realizado algo que nenhum ser humano havia conseguido antes. Pela primeira vez na história documentada, uma expedição havia dado a volta completa ao planeta. Quando desembarcaram, a primeira atitude daqueles homens foi caminhar até uma igreja. Ali agradeceram por terem sobrevivido. Depois, a notícia espalhou-se rapidamente pela Europa. A Terra era muito maior do que imaginavam. Os oceanos estavam conectados. As distâncias precisavam ser completamente recalculadas. Os mapas seriam redesenhados. O mundo jamais seria visto da mesma forma. Curiosamente, o homem cujo nome ficou eternamente ligado à viagem não viveu para ver esse momento. Fernão de Magalhães morreu milhares de quilômetros antes do retorno, mas foi sua visão, sua coragem e sua determinação que tornaram aquela conquista possível. Sem ele, provavelmente a expedição jamais teria atravessado o estreito, jamais teria cruzado o Pacífico, jamais teria chegado às Molucas. A volta ao mundo foi concluída por Elcano, mas começou graças a Magalhães. Os dois nomes ficaram unidos para sempre em um dos maiores feitos da história da navegação. Quando a pequena Vitória retornou à Espanha, ela trouxe muito mais do que especiarias. Trouxe conhecimento. Durante séculos, os estudiosos já defendiam que a Terra era esférica. Essa ideia existia desde a Grécia Antiga. Homens como Eratóstenes haviam até calculado, com surpreendente precisão, a circunferência do planeta. Mas uma coisa era teoria, outra completamente diferente era provar isso na prática. A expedição iniciada por Fernão de Magalhães demonstrou que todos os oceanos estavam ligados, que era possível partir da Europa, navegar sempre na mesma direção e voltar ao ponto de partida. Pela primeira vez, o planeta deixava de ser apenas um conjunto de continentes separados. Passava a ser compreendido como um sistema global. Os mapas precisaram ser completamente refeitos. O Oceano Pacífico revelou-se muito maior do que qualquer europeu imaginava. As distâncias entre continentes foram recalculadas. Novas rotas comerciais começaram a surgir. Reinos passaram a disputar regiões que antes sequer apareciam nos mapas. A própria cartografia entrou em uma nova era. Cada viagem posterior utilizaria as informações obtidas por aquela expedição. Mas as consequências não foram apenas científicas. O comércio mundial também mudou profundamente. Durante décadas, Portugal e Espanha disputaram o controle das rotas marítimas. As especiarias continuaram movimentando fortunas. Novos portos cresceram. Impérios expandiram-se. E os oceanos tornaram-se as grandes estradas do mundo moderno. Ao mesmo tempo, aquela viagem também marcou o início de um período de profundas transformações para inúmeros povos indígenas. A chegada constante de europeus alterou culturas, economias, religiões e formas de organização que existiam havia séculos. Foi um período de descobertas para uns e de enormes perdas para outros. Por isso, hoje os historiadores analisam essa expedição sob diferentes perspectivas. Ela representou um dos maiores feitos da navegação, mas também abriu caminho para processos de colonização que transformariam profundamente
diversas regiões do planeta. Quanto a Fernão de Magalhães, seu nome atravessou os séculos. O estreito descoberto por sua expedição continua levando seu nome. Constelações observadas durante a viagem inspiraram nomes como as nuvens de Magalhães, visíveis até hoje no céu do hemisfério sul. Livros, filmes, pesquisas, museus. Sua história continua sendo estudada mais de 500 anos depois. Curiosamente, Magalhães jamais soube que sua missão havia sido concluída. Jamais viu a Vitória retornar. Jamais recebeu as homenagens que a história lhe reservaria. Ainda assim, seu sonho foi maior do que sua própria vida. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua fascinando tantas pessoas. Porque alguns homens não são lembrados apenas pelo lugar onde chegaram, mas pela coragem de partir quando ninguém acreditava que o destino existia. No dia em que 5 navios deixaram a Espanha, ninguém sabia o que existia além do horizonte. Os mapas estavam incompletos, os oceanos eram um mistério, e grande parte do planeta permanecia desconhecida. 3 anos depois, apenas uma embarcação voltou, mas ela trouxe respostas que mudariam a humanidade para sempre. Fernão de Magalhães não completou a volta ao mundo. Esse mérito pertence aos homens que sobreviveram, principalmente a Juan Sebastián Elcano, que conduziu a Vitória até a Espanha. Mas foi Magalhães quem imaginou a rota, quem enfrentou o motim, quem encontrou a passagem entre 2 oceanos, quem teve coragem de navegar por mares onde nenhum europeu jamais havia estado. A maior conquista daquela expedição não foi apenas provar que era possível dar a volta ao planeta. Foi mostrar que o desconhecido podia ser vencido, que os limites dos mapas não eram os limites do mundo e que, muitas vezes, as maiores descobertas da humanidade começam quando alguém decide navegar rumo ao impossível.